Em razão da pandemia causada pela Covid-19, o treinamento de 900 mesários e 124 apoiadores que irão trabalhar nas eleições de 2020 em Barretos e Colômbia está sendo realizado à distância, sendo destacado ainda que neste ano o cidadão não precisou comparecer ao cartório para confirmar a convocação, pois a medida foi feita diretamente no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com as zonas eleitorais do estado enviando as convocações por WhatsApp, e-mails ou carta ao eleitor. O servidor público André Souza, que atua há 8 eleições como mesário, é um dos participantes do treinamento. E ele, primeiramente, nos informou como eram os treinamentos antes do Covid. Geralmente esse treinamento acontecia um mês antes da eleição, um mês, 2 meses antes da eleição. Era um treinamento presencial, o cartório mandava uma convocação para os presidentes das sessões e a gente se reunia geralmente em algum prédio público. Na última eleição foi no Instituto Federal, a gente reuniu lá um treinamento de umas 2 horas mais ou menos, onde eram explicadas todas as diretrizes para serem realizadas durante a eleição. Então falou-se muito do cadastro biométrico que a gente teria para esse ano, mas devido à pandemia foi cancelado e esse ano vai voltar ao método tradicional de assinatura naquele caderno de votação. Depois, André explicou detalhadamente como passou a ser na prática este treinamento às pessoas que atuarão nas eleições. O treinamento esse ano ele foi feito por e-mail, por meios eletrônicos, então a Justiça Eleitoral encaminhou para cada mesário, para cada presidente de sessão, uma convocação por e-mail e por WhatsApp. A gente entrou numa plataforma, tinha um link lá, a gente acessava com o nosso título eleitoral. A gente fez um treinamento que durou mais ou menos de 3 a 5 horas, em média. Foi um treinamento bastante didático, bastante elucidativo para os mesários. Eles evidenciaram bastante a questão das medidas de prevenção à Covid-19. Teve a questão também do retorno, não mais da biometria, mas sim daquele caderno de votação que os eleitores terão que assinar no dia da votação, os documentos para as pessoas levarem no dia da votação e também, principalmente com relação ao novo horário, que esse ano vai ser das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Isso ficou muito evidente durante o treinamento. Com a tecnologia em mãos, André Souza classificou o treinamento como de fácil entendimento, vindo ainda a explicar como será a votação na eleição de 15 de novembro. No dia da votação, importante a gente frisar aqui, o eleitor, seria importante cada eleitor, cada cidadão levar uma caneta para poder fazer a assinatura daquele caderno de votação. Então o eleitor vai chegar lá no local de votação, vai ter um secretário, um mesário exclusivo para organizar a fila. Então o eleitor chegou, vai ser respeitado aquele distanciamento social entre um cidadão e outro, depois ele vai passar o álcool gel, vai ter que apresentar o documento de identidade para o mesário não vai relar no documento de identidade dele, ele vai pegar aquele documento, vai apenas apresentar ao mesário. Se o mesário tiver alguma dificuldade em fazer a comparação entre a foto que está ali no documento e o eleitor que está votando, o eleitor vai apenas abaixar a máscara para fazer a comparação da foto com a pessoa. Se caso não tivesse problema, o eleitor já faz a votação na urna, depois ele sai, pega o comprovante dele e novamente passa o álcool gel. Não tem dificuldade. Para nós que somos mesários, a gente vai ter todos os equipamentos de proteção, que são os EPIs, equipamentos de proteção individual. Então, o face shield, que é aquele acrílico que cobre todo o rosto, o uso da máscara, álcool gel, canetas para distribuir para os eleitores. É importante esclarecer que nenhum site está credenciado a oferecer a venda de cursos aos mesários que vão atuar nas eleições municipais deste ano. E todos os mesários são treinados gratuitamente em plataforma digital oficial da Justiça Eleitoral. E somente os cartórios eleitorais são responsáveis por essa comunicação com os colaboradores.